Vamos tratar nesse vídeo a antropologia teológica. Significa dizer que nós queremos entender como foi a criação do ser humano a partir da leitura bíblica, a partir da fé do povo de Israel no contexto antigo, conforme narrado na Bíblia, no primeiro capítulo do Gênesis. Mas não podemos esquecer aquilo que eu disse no vídeo passado, que o mito bíblico da criação presente no Gênesis foi uma releitura do mito sumério, da cultura suméria, que existiu muito antes do escrito bíblico. Isso é, mais ou menos 1500 a.C. foi escrito o texto sumério. E o texto bíblico do Gênesis, que retomou como fonte, pelo menos, inspiração, o mito sumério da criação do ser humano, se deu por volta do século VI ou V antes de Cristo, quer dizer, cerca de 1000 anos de diferença entre um e outro escrito. Mas eles se inspiraram lá. A narrativa do gênero mítico traz verdades teológicas embaladas em histórias fantasiosas. Significa dizer, lembre-se que nós falamos no primeiro vídeo, que o mito não é simplesmente uma mentira. Ele é uma verdade embalada dentro de uma historieta, de uma saga, de uma história fantasiosa, de uma lenda, digamos assim, mas o conteúdo traduz uma verdade profunda. E é dentro dessa perspectiva que nós precisamos ler os 11 primeiros capítulos da Bíblia, sobretudo, que são desse gênero literário. Nos primeiros 5 dias da criação, conforme o Gênesis, Deus criou, utilizou como matéria-prima a sua palavra criadora. Faça-se o céu, faça-se a terra. Isso é muito lindo, muito bonito, polido, sublime, sobrenatural, essa linguagem de transparência, de beleza da Bíblia, que em outros textos e em outras culturas não se encontra esse dablar, esse falar divino, criador. E é assim que a Bíblia narra toda a criação. E no 6º dia utilizou o barro, que coincide com outras culturas, para criar o primeiro ser humano. O Gênesis, embora sendo o primeiro livro da Bíblia, não foi escrito por primeiro. Foram feitas releituras posteriores, foram feitas construções, diversos grupos, digamos assim, teológicos de períodos diferentes, retomaram a tradição oral, que aliás é um dado importante, porque por mais de 1000 anos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, só sobreviveram dentro da tradição oral, isso é, verbal, de falar um para o outro, da tradição oral da cultura judaica. E a produção escrita foi algo muito posterior. Esses elementos são importantes para compreender a Bíblia. A Bíblia não é para ingênuos iniciantes, é muito difícil fazer uma leitura exegética, isso é, compreensiva dos textos bíblicos, porque nós temos que levar em conta uma diversidade de fatores, por exemplo, fatores históricos, econômicos, culturais, sociais, religiosos, políticos, que estão implicados, quem escreveu, quando foi reescrito, por que foi reescrito, sob qual ótica em períodos posteriores, etc. O Gênesis, embora sendo o primeiro livro da Bíblia, não foi o primeiro, portanto. O Pentateuco, por exemplo, que são 5 primeiros livros bíblicos, sofreu diversas reelaborações por diferentes correntes teológicas. Digamos de passagem, aquela chamada Javista, do século X a.C., que é uma leitura de um grupo, digamos, de pensamento teológico, de visão de mundo, a Eloísta, que foi do século IX, a Deuteronomista, que foi do século VIII e VI, e a Sacerdotal, que é do século VI e V a.C., período em que provavelmente foi escrito o primeiro livro do Gênesis. Portanto, durante 6 séculos, desde o século X ao século V, o Pentateuco sofreu diversas reelaborações. Somente um leitor totalmente desprovido de conhecimentos histórico-críticos leria os 73 livros da Bíblia Católica como se fosse um uníssono e como se fossem todos históricos, isso é, baseados em fatos objetivos. Na verdade, foram
em parte, são vários gêneros literários. O histórico existe sim, mas não tanto no sentido moderno, como existe o mítico, do qual eu estou falando, como existe o poético, existe o sapiencial, etc. O mito bíblico da criação foi relatado no primeiro livro da Bíblia, do Gênesis, no capítulo 2 e 3. Deus fez um boneco de barro e transformou em um ser humano, e eis que surge Adamos, o humus, Adão. Deu-lhe uma companheira, não é? A partir da costela de Adão, Deus criou Eva. Criou o jardim do Éden com diversos animais e plantas e colocou Adão e Eva lá para cultivar e guardar. A vida era harmoniosa no paraíso. Mas eis que houve o fruto proibido. A vida harmoniosa no paraíso terrestre tinha como pressuposto uma ordem divina: não deverás comer do fruto da árvore do bem e do mal, caso contrário morreriam. A serpente sedutora apareceu e eis que induziu-as à desobediência, e Deus procurou o casal e ambos confessaram o seu crime, e então teve uma consequência: a expulsão do paraíso. Então Deus os expulsou do paraíso terrestre, e eis que eles reconheceram as ambiguidades, os sofrimentos, as contradições da vida. Por exemplo, adquiriram a consciência de que traíram a Deus, adquiriram a consciência da morte, da dor do parto, do árduo trabalho para ganhar o pão, do perigo frente aos animais ferozes, do sofrimento do humano em geral. E aí vem uma questão importante, que no próximo vídeo nós vamos tratar disso, ou questões importantes. Se observarmos os três primeiros capítulos da Bíblia, na forma como se apresentam, encontramos alguns pontos interessantes, críticos, que causam dúvidas. Teria Deus mesmo criado o universo e tudo que contém em 6 dias? Em 6 dias? Teria Deus mesmo feito o homem de barro, conforme o Gênesis, capítulo 2, versículo 7? Como entender a contradição entre o Gênesis 1, versículo 26, primeira narração da criação, que são 2 narrativas, na qual o homem é o último a ser criado, e o Gênesis 2, capítulo 7, segunda narrativa da criação, na qual o homem é o primeiro a ser criado. Teria mesmo havido um paraíso terrestre? Teria mesmo havido a árvore da vida, a árvore do bem e do mal? São 2 árvores. Houve mesmo a serpente traidora? Onde estaria a fonte que alimenta os 4 rios, Tigre, Eufrates, Nilo e Ganges? Gênesis capítulo 2, versículos 10 a 14. Teria mesmo Deus caminhado no jardim do Éden? Deus tinha necessidade de ver o casal em estado de nudez e interrogá-los sobre o acontecido? Se Deus é onisciente e onipresente, sabe de tudo? Teria Deus a necessidade de descansar no 7º dia? Se Deus é Deus, precisa de descanso? Adão e Eva teriam 3 filhos, Caim, Abel e Sete, conforme Gênesis capítulo 4. Com quem se casaram Caim e Sete? Teria mesmo Deus se arrependido de ter criado o ser humano? Capítulo 6, versículo 6 do Gênesis. Quanta questão se levanta, e aí é preciso da hermenêutica correta para não cairmos na armadilha da visão simplória de leitura literal, levando em consideração que nós estamos diante de uma linguagem mítica. Me aguardem para o próximo vídeo. Até lá. E dê aí o seu parecer e o seu joinha.